fácil para o Galo. Conta pra gente, Rogério. O torcedor do Atlético também esperava, viu, Tim? É um placar que quem olha o jornal hoje, não viu o jogo ontem, pode dizer, esse jogo foi tranquilo. Atlético 5, Sport Boys da Bolívia 2, foi um jogo tranquilo no Independência, mas nada disso. Até os 26 minutos do segundo tempo, o time boliviano vencia o jogo, a tensão era grande do torcedor atleticano. O Atlético fez 1-0 com o Robinho, a falha do goleiro. Tem um colega nosso, Chico Maia, diz que tem jogador perna de pau e tem goleiro mão de pau, né? O goleiro acabou falhando nesse gol do Robinho. Mas logo depois o Sport Boys da Bolívia conseguiu o empate com o Tenório, gol de cabeça, e depois o Sport Boys no segundo tempo faria 2-1 para espanto geral do torcedor atleticano, né? O Atlético esperava realmente uma vitória bem mais tranquila em relação ao que aconteceu no Independência nas últimas partidas. O Atlético realmente tem uma força muito grande no Independência, tem uma química com a sua torcida que é impressionante. O Fred chegou a perder um gol incrível já no início do segundo tempo e depois ele iria se redimir marcando 4 gols da partida. Aí o gol marcado pelo Sport Boys, fazendo 2-1, com o Messi Douro, 2-1 para a equipe do Sport Boys, e depois só deu Fred, né? Virou vinheta, né? Gol do Fred, gol do Fred, gol do Fred. O Fred fez 4 gols, chegou à marca de 16 gols nessa temporada. Desses 16 gols, 5 marcados na Libertadores. É um ano especial para o Fred. E esse desempenho do Fred ontem, lá no Independência, teve um sabor especial também para ele, porque no clássico contra o Cruzeiro ele foi expulso, prejudicou o time naquela oportunidade, pegou 4 jogos de gancho, vai perder mais 3 jogos do Campeonato Mineiro, já que ele já cumpriu 1. Ele estava realmente mordido e saiu de campo emocionado pelo próprio desempenho ontem lá no Independência, marcando 4 gols. O Atlético chega a 4 pontos na Libertadores, empatou fora de casa e agora ganhou em casa. E na quarta-feira que vem vai jogar no Paraguai contra a equipe do Libertad. Fred em grande fase nesse início de ano. E você cogitaria Fred na seleção novamente, Rizek? Olha, eu aprendi o seguinte, Rogério, não importa muito a nossa opinião pessoal. Eu cogitaria, pessoalmente, Mas eu aprendi a não criticar o treinador por ele ter opiniões diferentes da minha. Ele pensa um estilo de jogo, ele convoca aqueles jogadores que se encaixam no estilo dele. Por exemplo, o Juliano. Para mim, quando o Juliano voltou à seleção, foi uma surpresa. Mas naquilo que o Tite pensou para o time, como segundo volante, ele foi super bem. Estranhei o Paulinho. Aí você vê o Paulinho em campo, jogando mais até do que jogava no Corinthians. Eu, na ausência do Gabriel Jesus, acho que o Fred, por exemplo, na minha opinião, é um jogador mais interessante que o Firmino como centroavante. Mas o Tite convocou o Firmino e eu não critico, até porque como é que eu vou criticar o Tite? E o Diego Souza como opção, né? Diego Souza também eu achei, Diego Souza, ele entrou super bem no jogo, né? Então... Eu pensaria no Fred, mas de qualquer maneira, eu acho que Fred é uma personagem perfeita para o nosso projeto de um documentário sobre a Copa de 2014. Claro. Né? Que personagem, né? O herói da Copa das Confederações, execrado pela imprensa mundial e aqui durante a Copa. Tem muita coisa para... É legal você falar mundial, porque no nosso campeão, o Cannavaro, o Matheus e o Passarella não entendiam o Fred. Eles conheciam um pouco o Fred, eles não entendiam. O Brasil não tem um centroavante melhor que o Fred, eles perguntavam. Isso começou durante a Copa de uma coisa que o Alan Shearer, o ex-centroavante da seleção inglesa, falou sobre o Fred em off. Um jornalista fez uma coisa desagradável com ele, né? E foi divulgar o que ele falou em off, ativaram um assunto com tipo Daniel Alves nos coletivos da imprensa da seleção brasileira defendendo o Fred. Mas tem muita história, né, para contar. Como durante a Copa, talvez, o posicionamento de Neymar mudou um pouco. Na Copa de Confederações ele era mais aberto para o lado esquerdo, fazendo uma diagonal, chegando para o Fred. Quando ele era mais centralizado, isso ficou mais fácil bloquear. Aí Fred participou muito pouco no jogo. E com certeza tem muita coisa para contar sobre os bastidores da Copa. Guardadas, evidentemente, as devidas proporções, o Fred foi o Barbosa da Copa de 2014. Como se toda a culpa... Você acha que o Barbosa foi o Filipão, não? Hã? Mais o Filipão? Eu acho que o Fred apanhou ainda mais que o Filipão. Mas a vida do Fred seguiu, né? Hoje, agora, quer ver? Olha os números do Fred na temporada. Ele é ídolo do Galo. Não, lembra, nenhuma dúvida. O Barbosa também prosseguiu. Um time que perdeu 7-1, o vilão era o centroavante. Exatamente, isso é maluco. Não, acho que o Davi Luiz foi mais criticado que o Fred, hein? Acho que o Davi Luiz foi...
O Fred tem números muito bons, né, nesse ano, né? São 13 jogos e 16 gols. Eu achei que ia entrar os números na tela, mas eu canto para vocês. 5 pela Libertadores, 1 pela Primeira Liga e 10 gols no Campeonato Mineiro. Aí entraram os números. Os números são muito bons. Eu lembro, até aqueles gols ontem, faltando 20 perdendo em casa contra um time pequeno Então, foram gols decisivos. E se a gente não estranha muito o Thiago Silva na seleção, por que estranharia o Fred na seleção de novo? O desempenho do Thiago Silva na Copa foi uma coisa constrangedora. Aí sim, o time que toma 10 gols nas últimas partidas. Mas Thiago Silva não jogou 7-1. Não jogou 7-1, jogou na Holanda. Sim, na Holanda. Então o desempenho chorando, não batendo pé. O Thiago Silva tem ainda a Copa América, estranha com a seleção. Eu, sim, falando como um espectador, um jornalista, eu cogitaria um jogador com esses números na seleção. Só não sei se o Tite vê espaço no estilo da seleção para o Fred. A pergunta tem que ser, porque você não precisa de ninguém agora. Você já classificou para a Copa. Então, todos os testes deveriam ser quem vai ser útil daqui a mais do que um ano. E quantos anos tem Fred agora? Me pegou. 33. 33. Lá? 33. Então, quantos centroavantes são decisivos ainda 34 por 35? Não tem muitos, né? Então, quantos centroavantes brasileiros melhores que o Fred existem? Sim, por isso eu não entendo o Diego Souza, porque Diego Souza, tu está pensando, não agora. Quem vai ser útil à Rússia em junho, julho de ano que vem? Então tem que ver isso. Então, para mim, Fred já passou. Acho que a discussão talvez seja, são os números isolados de cada jogador, as estatísticas relativas a ele, ou o modo como o conjunto de jogadores se articula num time. Sim. Acho que o Tite convoca de acordo com essa segunda hipótese. Exatamente. Ele é capaz de abrir mão de um jogador com estatísticas muito boas, como é o caso do Fred, Sim. pegar outros que não são tão boas, mas que se encaixam no padrão de jogo que ele quer dar. Estava olhando os gols do Fred ali, eu acho que tirando esse último gol, todos os gols do Fred são de um toque só. De alguém que está muito bem colocado e empurra para dentro. Não são, os gols da seleção brasileira saem de outra forma. Exato. Precisa de um jogador com muito mais mobilidade e tal. Por exemplo, o Gabigol, por exemplo, tem um estilo muito mais parecido com o que a seleção joga hoje do que o Fred. O Firmino também. O Firmino não me encanta. Confesso que eu acho o Gabigol mais jogador que o Firmino, por exemplo. Entrou bem. Eu não entendo as críticas que ele recebeu depois dos últimos... Eu acho que ele entrou bem no time. Talvez pela comparação com o Gabriel Jesus. Sim. Né? O Gabriel Jesus aqui, aí o Firmino mesmo. O gol decisivo contra o Uruguai, eu não entendi. Eu falei isso antes, a escalação de Coates. Né, eu também não entendo. Foi um erro. Mas foi Firmino que virou Coates, chutou. O Martin Silva, então ele foi decisivo no gol que ganhou o jogo. Então eu não entendi as críticas. Gol contra Paraguai, foi ele abrindo espaço, ele leva o zagueiro para o lado de campo, que criou espaço para Felipe Coutinho. Eu acho que eu sei te responder. No imaginário brasileiro, essa posição do centroavante, ela está ligada a Ronaldo, a Romário, a Careca, Reinaldo, a fantasia e muitos gols. Não é o Firmino. Tudo que você falou, ele saiu da área, ele marcou, ele fez... Não é o Firmino. Às vezes eu acho que vocês viciaram em, chapéus e canetas. Sim, mas vocês não acham que essa posição no Brasil está muito ligada à fantasia, né? E a esses grandes Fred nomes? Não é aquele jogador. O Fred é aquele jogador que impõe a bola. Verdade, por isso que ele só é elogiado quando ele está fazendo muito gol. Sim. Mas diga lá, Rogério. Não, você falou sobre a posição do centroavante, assim, independentemente de ser o Fred, um dia que vai ser chamado, ele já foi artilheiro do Brasileiro 3 vezes, né? Ontem ele fez em 21 minutos, num período de 21 minutos, ele fez 4 gols. Então, qualquer jogador que estiver em campo não vai ter, talvez, a capacidade de realizar isso em toda a carreira, porque o centroavante, na minha opinião, é uma posição especial, né? Então, acho que a discussão não é nem o nome do Fred, é de precisar de um centroavante ou não em qualquer equipe. Hoje em dia, a gente vê muitos técnicos que não gostam do centroavante, não gostam do 9, que é um jogador que se movimenta, que participa, que toca a bola. Eles não querem o 9 que fica parado. Mas esse jogador, esse 9, esse centroavante, muitas vezes é o cara que vai resolver a bola que chega na área por acaso, né? A bola que sobra, a bola que ele se vê de repente de frente para o goleiro, ele tem uma frieza e tem uma tranquilidade para finalizar, que os outros jogadores, às vezes de muito mais movimentação,
não tem, né? Eu acho que muitos técnicos acham que todos os gols saem do que é resolvido na prancheta, no que é treinado, no que taticamente é organizado. E muitos gols aparecem numa bola que sobra, numa bola que o cara tem que resolver sozinho, a bola rebateu, sobrou para ele, ou ele tem que resolver num toque só. E isso o centroavante tem a sua própria arte, né? De na frente do gol ter a tranquilidade necessária para ter mais opções para finalizar. E isso acho que o Fred tem, né? Eu defendo o centroavante. O Fred ou não, é claro que a decisão é do Tite, é de quem for, né? Até porque está uma péssima hora para discordar do Tite, né, Rizek? Exatamente, Rogério. Quer ver um exemplo de como o centroavante... Só me despedir do Rogério. Rogério, grande abraço para você, meu amigo. E até me encantaram que temos horário aqui para fechar a janela com Belo Horizonte. É uma pena, por mim, o Rogério ficava conosco até o final do programa. Grande abraço, Rogério, até a próxima. Um abraço, você é o nosso centroavante, eu respeito, hein? Tchau. Trombador, viu? Caneleiro. Dimba, estilo Dimba. A importância que o brasileiro dá para o centroavante, tem uma planilha da Odebrecht, que foi apreendida aí, que veio ao público, em que eles comparam os políticos à posição de jogador de futebol. Os partidos são times e os políticos são posições. Então tem lá, deputado é zagueiro, governador é meia, senador é lateral, centroavante é o presidente. É o presidente. Bem, boa. Boa analogia. E muita gente fala, tá fora de moda centroavante. Eu não consigo ver esse cenário no futebol mundial, porque eu olho para a Europa, são centroavantes que se mexem bastante, mas o Lewandowski é centroavante, certo? Sim, Cavani, né? Suárez. Benzema é centroavante, camisa 9. Sem dúvida. O Suárez é centroavante né? também. Agüero, se bem que esse tá mal, né? Tá mal, só os que estão em cima vamos ali. lá. Ibrahimovic, Gabriel Jesus. Higuaín destrói os sonhos da seleção argentina, mas no futebol italiano é com ele já há algum tempo. Não consigo ver se essa expressão que muita gente usa que está fora de moda no futebol. Bicho muito útil. Guerreiro, olha Guerreiro pro Flamengo. O Flamengo, tu joga 10 bolas para ele. Isso que ele tem em cima de Fred e tal, né? Ele tem mais mobilidade. Tu joga 10 bolas para ele, ele correndo, ele segura, dá uma plataforma para quem vem de trás. Isso você deveria fazer. Você deveria tentar roubar Guerreiro dos peruanos. Olha, é que o Barcelona fez muito sucesso recentemente, antes do Suárez, sem camisa 9. Talvez a gente tenha se confundido achando que isso era uma tendência mundial. A Alemanha também não tinha como protagonista um centroavante. O Klose não era protagonista do time, o Miller jogou ali algumas vezes. Mas no futebol mundial, se você for olhar, ainda tem muito camisa 9 aí fazendo a diferença e muito valorizado. Quero mostrar o grupo do Atlético Mineiro na tela para vocês, depois da vitória de ontem do Galo. 4 pontos, tem Galo e Godoy Cruz, Libertad e Sport Boys, 1 pontinho. Quero fazer um esclarecimento aqui a pedido da diretoria do Atlético e o faço com prazer. A gente discutiu nessa semana aqui, na terça-feira e ontem também, uma reportagem do repórter Fred Justo sobre o tamanho da dívida do futebol brasileiro com a Previdência. Estima-se que a Previdência tem uma dívida, a Previdência Social no Brasil, de 450 bilhões de reais e o futebol brasileiro, se você somar tudo o que devem os clubes, o valor chega a 1 bilhão. É considerável. A gente exibiu quanto cada clube deve, o Flamengo, por exemplo, é o maior devedor, mostramos algumas entrevistas de dirigentes. Aí o Flamengo pediu para esclarecer que ele é o maior devedor, sim, ao longo da sua história, acumulou essa dívida, mas que hoje, foi a participação do presidente Eduardo Bandeira de Mello, no programa de ontem, o Flamengo tem essa dívida toda ela equalizada, programada e está sendo paga em dia. E aí, exibimos uma declaração de um diretor jurídico do Galo, que é o Lázaro Cândido Cunha, na qual você fala com o dirigente por 10, 15 minutos e vai ao ar 30 segundos. Nem sempre o dirigente se sente representado ou o dirigente ou qualquer personagem, se sente representado naqueles 30 segundos que nós, jornalistas, escolhemos, editamos para a entrevista. E quando ele acha que a entrevista que vai ao ar, o trecho, fica fora de contexto, não vejo nenhum motivo em não esclarecer. Então o Galo pediu para a gente esclarecer aqui que, ao contrário do que sugeriu para muita gente a entrevista do Lázaro, o clube não é a favor de um Profut 2. O que o Lázaro disse, e que foi ao ar, Tá na Área e na programação do Sport TV, é que pode acontecer a criação de um Profut 2 para clubes pequenos, mas que o Atlético não é a favor de mais uma anistia aos grandes clubes brasileiros e que ele, Atlético Mineiro, também está pagando em dia a sua dívida com a Previdência Social. Faço aqui esse esclarecimento com todo prazer
e agradeço o contato da diretoria atleticana no Redação. Falo agora de Libertadores da América, dos outros jogos que aconteceram ontem, jogos pelo Grupo 3. A imprensa argentina se empolgou com a vitória de 4-2 do River em casa sobre o Melgar do Peru. Aí o Olé falando em lá, quarta sinfonia, foi 4-2. O Olé chegou a dizer que foi um jogo estupendo. Eu não vi, vou ficar com os elogios do jornal. Muito vulnerável defensivamente nos primeiros minutos. E o Clarín acha que é um duelo para fazer o River sonhar. O Melgar fez 1-0 com o Herrera. Aí o River vai virar com o Nacho Fernandes de letra. Bom jogador. Driussi vai fazer o primeiro dele. Aí o Melgar vai empatar com o Herrera, 2-2. Jogo no Monumental, hein, meus amigos? Casa do River Plate. O Lucas Martinez vai fazer o terceiro do River. E o Driussi, garoto formado na base do River, faz o quarto. No outro jogo do grupo, o Emelec do Equador derrotou o Independiente de Medellín por 1-0, gol de Preciado. Eu vou mostrar o grupo e daqui a pouco o Tim comenta pra gente. O grupo 3 ficou assim, ó, depois dos jogos de ontem. River Plate 6 pontos, Emelec 3, Melgar 3 e o Independiente ainda não somou. Diga lá, Tim Vickery. O River Plate tem um dupla de ataque interessante. Alário, que é mais centroavante, Driussi é baixinho, lépido. E o cara que mina eles, Nacho Fernandes, é muito interessante. Pouco badalado, mas muito interessante. Defensivamente, o River Plate tem problemas. Olhando um jogo contra um time brasileiro, parece muito aberto para aqueles atacantes o lado. No primeiro meia hora, Melgar teve várias oportunidades por lá. E a escola atual de Argentina de goleiros é muito ruim. Bataglia é um goleiro jovem, não inspira muita confiança. Emelec é razoável, interessante. O técnico mudou um pouco a forma de jogar este ano, com linha de 3 para ter a amplitude, para ter duas alas lá na frente. Preciado marcou o gol. É um time interessante. Os equatorianos estão bem até agora, tanto o Emelec quanto o Barcelona. Então, está pintando rivais para os brasileiros, mas eu não imagino. Vocês imaginam o título fugindo do Brasil este ano? É que nos últimos anos eu também não imaginava. E fugiu. Mas tinha os mexicanos, tinha o Atlético Nacional bom. Este ano eu estou demorando para achar quem vai tirar o título. Embora o time como o Palmeiras, com grande investimento, tá vencendo só com dificuldade. Sim. Mas você Atlético também, ontem, contra um time inexpressivo. O Grêmio ganhou fácil os dois jogos. 3-2 o último, né? O goleiro estava fazendo cera no final. É que os últimos anos me deixaram escaldado. E quando você está diante de um clube como o River Plate, você tem que estudar um pouco a história e o momento da equipe. Esse River Plate está sendo saudado na Argentina por ter muito garoto. Todos esses citados pelo Tim Vickery, inclusive, vão aparecer nesse Redação AM. E ele está sendo saudado por ser um clube que nesse ano está com muito garoto se destacando, garoto formado em casa, nas canteiras do River Plate. E o Redação AM que a gente mostra do quarto gol, marcado pelo Driussi, na narração de Atílio Costa Febre, da rádio Rivadavia, mostra bem essa situação. Vocês não se assustem com o palavrão, é exatamente a mesma palavra que a gente utiliza no Brasil, só que no resto do continente ela não é tão feia assim, né, Martim? Ela é usada mais naturalmente, nas manchetes, nas narrações. Então não se assustem nesta Sexta-feira Santa com a narração do colega argentino. Roda, diretor. El Piti Martínez para Nacho, Driussi, gol! ¡Golazo! Golazo de River, golazo de Driussi. ¡Qué jugador el cabezón, por favor! ¡Cómo juegan los pibes de River! ¡Que viva la cantera de River, carajo! Tremendo gol de Driussi, una bomba! Uma bomba de Driussi! Não se ofendam, tá, meus amigos? A gente faz aqui uma parada e o Redação volta já já para falar da venda do Milan
para um chinês e outros assuntos do futebol europeu. Redação volta já. Se você já viu Brad Donk na água, sabe que ele não conhece limites. My job, I feel in life, I just want to do things that have never been done. Mas sua vida vai muito além do skimboard. It's not always about the wave riding. It's more about, for me, about the people and the surroundings and all the little things that matter, you know? Segunda temporada de Donk's Show. Estreia dia 25, 10 da noite, no Off. É difícil dormir bem a noite inteira com dor no corpo, já que o efeito dos analgésicos pode não durar até o dia seguinte. Flanax da Bayer é diferente. Com um comprimido, você pode descansar a noite toda sem dor. Por conta da sua ação de 12 horas, 2 vezes mais tempo que outros. E assim, você pode acordar pronta para um novo dia. Flanax, noites bem dormidas, dias bem vividos. Se é Bayer, é bom. Ele tá com saudade. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. E a gente não se cansa de viver e reviver esses momentos lindos. Então vamos juntos. O Rei está de volta. É preciso saber. Com seus convidados especiais em 4 programas inéditos no Viva. Especiais Roberto Carlos, a partir do dia 15, 9h45 da noite, no Viva. A gente está indo agora para o José Liberati, né, Osasco. A gente chega uma hora e meia antes da partida começar. Chegar lá, o Jotinha já vai estar lá. Você vem mais cedo, chega tranquilo, faz o reconhecimento. Conhece a equipe, você estuda, vê os números. A gente se prepara muito com as pesquisas que a gente tem. Se for ler tudo isso, não dá para narrar o jogo. Alexandre Oliveira é o nosso repórter aqui hoje em Osasco. A expectativa é sempre grande. O pré-jogo a gente faz lá fora, com som ambiente, e depois a gente vem para dentro. E aqui nós temos então a nossa posição de transmissão. Aqui temos a nossa caixinha que controla o áudio, os monitores, o narrador, o comentarista. Eu aprendo muito com eles. E aí, quando começa o jogo, aí a gente se sente mais à vontade, e é o que na verdade a gente sabe fazer. A redação está de volta com o Arthur da Pieve, o Martim Fernandes, o Tim Vickery na bancada e vamos agora a Madrid conversar com o Fernando Calas, jornalista do Diário AS, que fala conosco ao vivo da capital espanhola. Boa tarde a você, Calas, bem-vindo ao Redação, como estão as coisas por aí? Bom dia, Rizek, bom dia aos amigos da redação. Pois é, aqui na Europa uma semana complicada, né, Rizek? A gente já tinha tido na terça-feira o atentado, né, contra o ônibus do Borussia. No dia seguinte, confusão na mesma noite de terça-feira aqui da torcida do Atlético do Leicester contra a polícia aqui em Madrid. E aí ontem, Rizek, terminou mais confusão na quarta-feira, né, com a torcida do Leicester aqui também em Madrid. E ontem terminou com outra confusão no jogo entre o Lyon e o Besiktas, né, radicais, né, torcedores radicais. Dos dois times, né, do lado do Besiktas, são Sarsa, né, que são conhecidos pela extrema esquerda, contra os Bad Guns do Lyon, que são de extrema direita. Começaram a briga o dia inteiro, né, foi o problema em Lyon, e entrou no estádio. E aí começaram a jogar bengalas e bombas de gás, né, na parte de baixo da arquibancada, e a torcida desesperada fugiu para dentro do campo, Rizek. Foram as imagens chocantes, realmente. Aí as duas torcidas tentando se encontrar num campo e criança no meio, mulheres, foi uma coisa horrorosa. O jogo atrasou em quase uma hora e fechou uma semana que realmente para esquecer aqui no futebol europeu, Rizek. Nossa, realmente que semana. Atentado em Dortmund na terça-feira, os hooligans ingleses em Madrid na quarta e a pancadaria de ontem em Lyon. O lado positivo, se é que há, é que eu morri de inveja da agilidade da justiça por aí, Calas. A confusão envolvendo os hooligans aconteceu na quarta-feira. E hoje, sexta, a gente já tem a punição anunciada para eles, é isso mesmo?
Pois é, Rizek, pois é. Os 8 que foram presos, os 8 foram condenados a 4 meses de cadeia por vandalismo, né, e também por atacar agentes da polícia, né? Então, 4 meses de cadeia para os ingleses. Aqui a justiça é rápida, né, Rizek? Quanto tempo demoraria no Brasil, se é que a gente julgaria, né, essas pessoas em algum dia? Pô, basta pensar que todos aqueles torcedores de Corinthians envolvidos em confusão, que de vez em quando se mete mais uma, até hoje esses caras não foram levados às barras da justiça, como se dizia antigamente. 2 dias depois, eu tô estupefato, deveria ser algo normal, né? Mas é que a gente mora no Brasil, infelizmente. E, meu caro Calas, infelizmente não, adoro morar no Brasil, mas infelizmente lidamos com essas situações. Ô Calas, eu quero mostrar aqui a Gazzetta dello Sport, que é o jornal de esportes de Milão. Hoje trazendo a manchete que o Milan é Lee. Né? O Milan foi comprado por um chinês, o Lee, e espanta pra gente porque o Berlusconi, dono do clube, apaixonado pelo clube, está abrindo mão do brinquedinho dele, né? Que é o time de futebol. Como é que isso vai acontecer? Conta pra gente. Pois é, Rizek, é uma coisa muito estranha, né? O Inter de Milão já tinha sido vendido, né? Primeiro para uma parte para um investidor da Indonésia e agora depois para um chinês. E agora o Milan é vendido pelo Berlusconi, né? Para um milionário chinês, né? Para um grupo de investidores chineses, né? Que tem esse milionário na frente, o Lin Yongdong, que nem está na lista dos 400 homens mais ricos da China, Rizek. É um cara que é meio, assim, uma figura meio assim, nebulosa, né? Dizem que ele investe no mercado imobiliário e tal, mas ele comprou o Milan com um investimento muito de risco, Rizek. O Milan, nos últimos 3 anos, teve quase 250 milhões de euros de perdas, né? de prejuízo. E esse cara ele pegou um empréstimo de 300 milhões de dólares, né, que é nos Estados Unidos, para poder comprar o Milan. E com juros assim altíssimos, ele vai ter que pagar em 2, 3 anos. Então todo mundo está meio achando muito estranho. E é aquele negócio, o Berlusconi, teoricamente, tem uma fortuna de 7 bilhões de euros. Né? E esse cara tem uma fortuna declarada de 500 milhões, comprando um time por 740 milhões. A torcida está preocupada. Todo mundo na Itália está preocupado onde vai acontecer isso. E o resultado é que agora os 2 grandes times de Milão são de chineses. Né? É muito estranho, Rizek. Seu país já viu alguns clubes tradicionais serem comprados? O que eu não gostei, né? Porque tem uma chegada de conhecimento de outras culturas e tal. Mas o fato que agora aqueles juros são problema do clube. Eu acho que é errado isso. Eu acho que esse modelo não é certo. Mesma coisa aconteceu com o Manchester United, quando foi vendido para os Glazers nos Estados Unidos. Um clube que não teve dívida passou a ter dívida, porque a dívida dos juros que os caras vão pagar para o empréstimo virou um problema de clube. Eu acho isso totalmente errado. O modelo não está certo. Então, isso é importante no modelo de futebol brasileiro. Futebol brasileiro procurando outro modelo, porque a gente fala sempre sobre as limitações de um clube social e como isso vira uma coisa de demagogue. Então, a gente precisa de outro modelo. Esse modelo, quando o clube pode virar um brinquedo de um bilionário ou um brinquedo de um não bilionário que fica bilionário pegando um empréstimo e dando o fardo de pagar o empréstimo e os juros para o clube, isso também não é modelo para seguir. A era Berlusconi, ela tem 8 títulos italianos, 1 Copa da Itália, 7 Supercopas da Itália, 5 Liga dos Campeões. 88, 92, 93, 94, 2004, 2011, 2016, 2 Supercopas da Europa, 3 Mundiais. É uma era vitoriosa e agora... Era revolucionária. Quando ele contratou Arrigo Sacchi, implantou uma nova mentalidade, um novo pensamento, mais ofensivo. Sim. Então, teve algum valor lá. Mas também mostra que ele é apaixonado pelo clube, então, mas gosta mais de dinheiro do que do clube. Pois é. Agora, a discrepância dos patrimônios torna tudo mais esquisito, né? Como falou o Calas, né? Me lembro sempre nessas horas da FIFA dizendo anos atrás que o futebol era a maior lavanderia de dinheiro do mundo. Se a FIFA falar isso, eu tendo a acreditar sobre esse assunto.
Tem alguma coisa fiscal, esses juros herdados, tem uma gambiarra aí que não é meramente futebolística. Agora, você me deu uma ideia. Acho que o próximo passo agora, já que a FIFA está tão preocupada em limpar a sua imagem, limpar a imagem do futebol no mundo, acho que a próxima apuração é saber como a FIFA vai regulamentar a venda de clubes, né? Para justamente evitar que eles virem lavanderia de dinheiro e que a gente certamente ainda vai ter mais detalhes sobre essa venda do Milan para um grupo chinês. Calas, me despeço de você. Grande abraço aqui, até a próxima. Valeu, Rizek, um abraço a todos.